Olá, a gente vai hoje conversar sobre a eleição nos Estados Unidos, uma eleição que é polêmica, é quase que incompreensível e principalmente no Brasil, muitas vezes é considerada antidemocrática, porque o presidente não é eleito pelo voto popular, pelo voto direto. A ideia de fazer essa conversa é justamente a gente questionar se há sempre uma comparação dos brasileiros, que a eleição brasileira é mais democrática, usa um sistema de urnas eletrônicas que, portanto, incorpora a tecnologia na escolha do seu presidente, mas isso é uma questão da gente entender o processo eleitoral norte-americano. A gente sabe que esse processo eleitoral ele está previsto na Constituição dos Estados Unidos e que essa Constituição é muito pouco modificada porque ela é a mesma desde que ela foi constituída, apenas acrescida algumas emendas. Então, os Estados Unidos ele usa um direito que é um direito consuetudinário que ele herdou da Inglaterra assim que se tornou independente. Então, vejamos. É democrática ou não essa eleição? Vamos conversar um pouco sobre isso e depois a gente pode aí, até se vocês quiserem, a gente discutir, abrir uma discussão sobre isso. Eu acho que vai ser bem interessante. Bom, para a gente compreender o processo hoje, a gente tem que entender como foi feita a independência dos Estados Unidos. Essa foi uma independência que foi feita contra, na época, o maior império que existia, que era então a Inglaterra, aí, que já está se constituindo como grande país dominante do século XVIII. Então, a independência dos Estados Unidos, ela foi apoiada pela França, né, que mandou seus exércitos para combater os ingleses e ela teve sucesso em função disso. Então, após a independência, que ocorreu em 1776, formou nos Estados Unidos 13 países que correspondiam às 13 antigas colônias. Então, essas colônias se uniram para fazer a guerra de independência contra a Inglaterra, porque tinham interesses comuns no sentido de se livrar dos tributos, no sentido de não aceitar que o parlamento inglês não tivesse representação dos colonos. Enfim, foram causas gerais que unificaram as 13 colônias para fazer a independência. Assim que terminou esse processo de independência, esses 13 países começaram a constituir então as suas instituições, o seu governo, seus planos econômicos e tudo mais. Mas percebeu-se ao longo aí em cerca de uma década que eram 13 países com muitos problemas, com problemas absurdos, inclusive de violência. Os homens que voltavam da guerra, que foi a guerra de independência, voltavam armados, havia muita insegurança, havia um empobrecimento muito grande da sociedade como um todo, e esses países, esses 13 países, perceberam que eles tinham problemas comuns e que então resolveram fazer na Filadélfia uma convenção com representantes dos 13 países para discutir os seus problemas e para verificar se haveria uma solução que pudesse ajudar os 13 países. Então é nessa convenção que, na Convenção da Filadélfia, que ocorreu em 1787, é que eles conversando surgem já várias correntes políticas, não existiam partidos, mas as correntes políticas, tá? Entendendo que a solução seria uma unificação desses 13 países para se proteger de problemas que eram comuns.
Mas havia, óbvio, uma resistência dos governantes desses países porque não queriam abrir mão do governo, né, dos seus países. E eles também tinham diferenças históricas, né? Os países do norte, que não eram países escravocratas, os países do sul, que eram escravocratas. Portanto, a união desses estados tinha que ultrapassar muitos obstáculos. Então, o que a gente vai ver acontecer? Uma das correntes que estava presente na Convenção da Filadélfia e que passou a defender o que é os Estados Unidos hoje, uma união mais forte, um dos personagens era o James Madison, né? E ele, junto com mais outros 2 advogados, passaram a escrever artigos no jornal para esclarecer a população desses 13 países, do que eles propunham, da forma que eles propunham ser os Estados Unidos. Então a solução foi a solução, criar um único país que tivesse um governo central, né? Esse único país seria formado pela união das partes, e daí o nome, Estados Unidos, né? Esses países se uniriam para formar um único país mais forte, tá? E um governo central, que seria um governo dessa federação de países, então formaria uma federação com um governo único. Por isso que a gente chama de governo da União. É o governo que governa essa união de Estado. Porém, as condições para isso acontecer eram umas condições com muitos problemas. A primeira era a resistência em que os governantes desses países concordassem em perder, porque de presidente ele passaria a ser o quê? Um governador, ele perderia poder. Então a proposta disso que a gente chama federalista, que é inclusive uma obra muito importante para quem pretende saber o que é os Estados Unidos, o que é uma república federativa presidencialista, é uma obra obrigatória, né? Esses 3 autores, então, o que eles propunham? Para que todos aceitassem essa unidade, né, e que formasse os Estados Unidos da América, eles propuseram o seguinte, que formaria uma união de estados, que esse poder da união não seria um poder forte, ou seja, não seria um poder que fosse interferir nesses estados que estavam se unindo, e que esses estados seriam extremamente autônomos. Então se formou um país, essa foi a corrente vencedora, como a gente sabe. Então foi um país que foi formado pela união de partes, cria um governo, que é o governo federal, o governo norte-americano atual, mas esse governo seria limitado pela autonomia dessas partes que estão se unindo. Então, por isso que a gente tem que entender hoje a enorme autonomia que os estados norte-americanos têm. E a gente se espanta, por exemplo, em saber que em alguns estados é possível o aborto, em outros estados tem pena de morte. Os estados têm uma autonomia enorme. E é isso que a gente chama de federalismo, tá? Que é você ter um governo da União que une partes, mas essas partes mantêm uma autonomia grande, inclusive autonomia financeira e autonomia inclusive no processo eleitoral. E daí a dificuldade da gente compreender o que é que acontece na eleição dos Estados Unidos, porque cada estado tem o seu calendário eleitoral, cada estado tem suas regras e no uso dessas autonomias, certo? Bom, essa Constituição, então, ela foi feita para dizer o que o governo federal poderia fazer. É uma Constituição curtíssima. Por que é uma Constituição curta? Porque justamente vai delimitar que o governo da União não vai governar as partes, tá? Então ele teria que se ocupar de questões como criar uma moeda forte que facilitasse a economia de todos os estados,
criar um exército único, uma força militar única que pudesse proteger todos os estados, sem que cada estado tivesse um gasto enorme, né, com a questão militar, até mesmo porque na época a Inglaterra ameaçava anexar novamente as colônias, então eles estavam sob ameaça, e só uma união, uma unidade poderia fortalecê-los. O governo da União também deveria resolver questões externas, ou seja, negociação com outros países. Então, essas funções eram poucas, né? E foi assim, então, que a Constituição foi escrita apenas com 7 artigos. É uma Constituição curta que desde 1787 funciona. Ela foi acrescida de 27 emendas, mas essas emendas não modificam o federalismo, as autonomias dos estados. Essas emendas, elas garantem os direitos individuais, por exemplo, o direito de portar armas. É uma das emendas constitucionais, e isso dificilmente vai ser mexido, porque a Constituição ela é protegida, ou seja, existe uma dificuldade enorme em modificar, existe uma dificuldade enorme em colocar emendas, em mexer na Constituição, porque afinal o governo federal não governa pessoas diretamente, né? Lógico, ele dá uma cidadania, tudo mais, mas ele não pode interferir nas relações que o indivíduo que mora na Califórnia tem com seu próprio estado, tá? Bom, então, os princípios que organizam, então aí começam os problemas, né? Os princípios que organizam os Estados Unidos da América, a formação desse país, e justamente a Constituição tem esse nome porque ela constitui um país. São as leis que estão constituindo um país. Então vai ser uma república, por quê? Porque não tem rei, não tem nobreza, tá? Vai ser federalista, por quê? Porque vai ter que deixar as partes, os estados, com grande autonomia, com grande liberdade para suas decisões políticas, econômicas, culturais, etc., inclusive jurídicas, né? E vai ser presidencialista porque esse chefe da União, que é o presidente da República Norte-Americana, ele vai ter a função tanto de organizar o desenvolvimento interno desse país, como a função de se relacionar com o exterior. Então, daí ele é o chefe de Estado nas relações internacionais e ele é o chefe de governo dentro aí dessa união de Estados. Acontece que os princípios que esses federalistas, principalmente James Madison, que eles usaram para propor esse modelo de país, de Estado, foi baseado em John Locke, né, um autor clássico aí do liberalismo inglês, e o John Locke dizia justamente que o Estado não tinha o direito de ficar interferindo nas questões do indivíduo, nas decisões individuais, no uso da propriedade, da riqueza, que não era direito do Estado. O Estado teria só que organizar e dar uma segurança para que as pessoas se desenvolvessem, fossem prósperas e que os estados também. E o segundo autor que vai trazer um problema maior é Montesquieu. Montesquieu é um autor francês, um filósofo francês do século XVIII, e ele olhava para a França e via como era horroroso o governo de um rei absoluto francês. Então Montesquieu teve uma ideia de propor para o governo da França uma divisão de poder dentro do Estado francês para ver se diminuía o poder do rei. Então o Montesquieu propôs assim, que formaria um legislativo formado pela burguesia, né? E que, óbvio, com voto censitário, que quem tinha propriedades escolheria e faria as leis, um executivo pelo rei e um legislativo pelos nobres. Assim era a proposta do Montesquieu. Porém, nos Estados Unidos, então os Estados Unidos vai adotar isso, um legislativo, um executivo e um judiciário. Porém, nos Estados Unidos não havia rei, eles justamente tinham se livrado do rei da Inglaterra, e não havia nobreza. Então, o que acontecia? Todos os poderes seriam exercidos pelo povo.
E era justamente o que o Montesquieu dizia. Quando um único grupo ocupa o poder, vai ser um horror, né? Então, para solucionar esse problema, a gente vê que esses federalistas, principalmente James Madison, ele cria uma teoria que chama freios e contrapesos. Não vou entrar assim tanto em detalhe, mas é importante até para a gente entender o que é o Brasil. Essa teoria dizia o seguinte: são 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, exercidos pelo povo. Então, nós temos que pegar os 3 poderes e dar uma equilibrada neles. Não pode ter um poder mais forte e um poder mais fraco. Então, o que o James Madison propõe? Que o poder legislativo é o mais forte, porque ele faz a lei que todo mundo vai ter que cumprir. O executivo vai ter que executar, o judiciário vai ter que julgar com essas leis. Então, dentro do poder legislativo, eles fizeram um balanceamento do poder. Então, existe a Câmara dos Representantes, que é o único cargo que é eleito por voto direto do povo, que chama Câmara dos Representantes, porque são os representantes do povo. Então, eles escolhem a Câmara dos Representantes. O número de representantes de cada estado seria o nosso deputado estadual, mais ou menos. O número de representantes equivale ao número de eleitores, né? A população de cada estado. Essa é a Câmara de Representantes, então é eleita pelo povo e dá origem à lei. Mas dentro do Legislativo eles criam o Senado. O que é o Senado? O Senado é um representante das partes, ou seja, daqueles estados que as assembleias legislativas nos estados indicam o senador, são 2 nos Estados Unidos para cada parte, para cada estado, e eles têm a função de defender o seu estado, ou seja, não deixar que essa autonomia seja diminuída, não deixar que os recursos sejam desviados para a União. Então, o que acontece? O povo querendo mudanças, começa a lei, o Senado verifica se essa lei não vai ferir a autonomia das partes, tá? Então, esse daí é o equilíbrio dentro do poder legislativo. Mas, para evitar que alguma coisa ocorresse, que Senado e Câmara dos Representantes fizessem algo contra os princípios constitucionais, o poder executivo ele foi fortalecido com o poder de veto. Então, o executivo poderia vetar uma lei que viesse da Câmara dos Representantes e do Senado junto, certo? E, por fim, a Suprema Corte, que foi considerado por James Madison um poder muito fraco, ela foi dotada de muita força, porque ela é uma corte, uma justiça federal intocável, e a função dela é cuidar da Constituição. Então, veja, a Constituição não foi feita para proteger a autonomia dos estados que compõem os Estados Unidos. Então, a Suprema Corte tem que cuidar disso. Então, qualquer coisa, mesmo uma lei já promulgada e já em vigor, inclusive, pode ser retirada pode ter sua validade cancelada pela Suprema Corte. Essa é a função da Suprema Corte norte-americana, que já mostra um sistema muito diferente do sistema brasileiro, tá? Bom, essa autonomia na Constituição, e essa garantia de que os poderes seriam equilibrados, quando a Constituição foi escrita, então o artigo 1º fala do poder legislativo e mostra essas coisas que eu estou falando. O 2º artigo da Constituição fala do poder executivo. E no item 2 desse artigo 2º, está dizendo que o princípio da eleição vai dizer como vai ser a eleição do presidente. E é aí que a gente entra nesse sistema extremamente complexo. Está na Constituição norte-americana. Eles têm um princípio que se chama pluribus unum. Que é isso? De muitos sai um. Que é o mesmo princípio da construção
desse estado, desse país. De muitos, fazemos um, só que garantindo as autonomias. Então, o que diz esse artigo 2º? Que o presidente da República vai ser eleito por um colégio de eleitores indicado pelos estados. Então, não há a mínima possibilidade, por exemplo, de um presidente norte-americano ser eleito por um grupinho de estados. Todos os estados têm que participar. Então, esse é o princípio, isso que está escrito na Constituição. O colégio de eleitores garantiria que todos os estados tenham voz nessa eleição. Não é antidemocrático, né? É no sentido de garantir a autonomia dos estados, certo? Mas obviamente que pra gente vai criar uma confusão, e mesmo para eles, porque aí as regras para a Constituição desse colégio eleitoral é que vão ser complexas, porque cada estado tem um princípio. E como os Estados Unidos é um amontoado de cidadezinhas autônomas também, por exemplo, tem cidades dos Estados Unidos que não tem prefeito. Eles não elegem prefeito porque eles acham que é melhor contratar um administrador de empresas. Olha a autonomia que eles têm, né? E aí, o que vai acontecer? Esse é o princípio e é dele que sai essa ideia de que tem que ter um colégio eleitoral para eleger o presidente. Então, não é voto direto, né? O presidente norte-americano vai ser eleito por esse colegiado, tal qual a Constituição escreveu, determinou lá no século XVIII, no fim do século XVIII. Isso é mantido até hoje. Bom, logo depois, então, da promulgação dessa Constituição, formado aí os Estados Unidos, começou a dar certo porque de fato havia uma proteção, criou-se uma moeda forte para circular em todos os estados, tal. Aconteceu que formaram-se então os partidos políticos, os 2 primeiros partidos políticos nos Estados Unidos, logo depois da promulgação da Constituição. Esses partidos políticos são o que hoje os 2 partidos que disputam o poder, que é o Partido Democrata e o Partido Republicano. Só que eles não apareceram com esses nomes, tá? Depois, conforme foi a evolução no século XIX, eles vão adquirir esse nome aí. Então, veja, o Partido Republicano, ele foi formado para proteger os interesses dos grandes proprietários de terra, dos grandes comerciantes, que tinham receio que esse sistema era novo e que pudesse não funcionar. Então, eles se agregam a um partido político que vai proteger, um partido mais conservador, que não quer que as coisas mudem, principalmente para o norte dos Estados Unidos, né? Que já era muito mais próspero que o sul e que havia ganhado a Guerra de Secessão e tudo mais, tá? Então, e esse partido que é interessante, republicano, mantém a mesma estrutura de proposta. Lógico que o mundo mudou, o discurso é outro, mas eles são, por exemplo, eles são conservadores, eles são tradicionais, é um partido que tem maior apoio dos homens nos Estados Unidos até hoje, tá? É um partido que defende, por exemplo, as barreiras, as tarifas alfandegárias para produtos estrangeiros. Se a gente escuta o discurso do Trump, a gente sabe, ele é um representante aí do Partido Republicano, tá? E o Partido Democrata, também formado nessa época, ele foi um partido inspirado pelo Thomas Jefferson. O Thomas Jefferson esteve na Convenção da Filadélfia, que escreveu a Constituição, e ele defendia uma maior participação direta do povo. Thomas Jefferson era muito influenciado pelas ideias francesas, do iluminismo francês. Então ele sonhava com uma república mais popular, mais democrática, que não foi a ideia, o grupo que venceu, né? Na verdade, a Constituição dos Estados Unidos, ela é liberal e ela foi defendida pelo outro grupo, principalmente o grupo do James Madison, tá?
Mas esse Partido Democrático então se forma e até hoje ele é um partido que tem maior facilidade de incorporar as novidades. Por exemplo, o direito das mulheres, a inclusão, né, o casamento homoafetivo, se preocupar, como a gente sabe que o presidente Obama é um grande representante dos democratas, se preocupar em criar, por exemplo, um sistema de saúde ou para facilitar a previdência, a aposentadoria dos mais pobres. Ele tem essa tendência, porque ele já nasceu assim. Tá? E o que é interessante é que nos Estados Unidos já as famílias se posicionam, né? Em vez de escolher time de futebol, já se decide em qual partido a família vai se alocar. Essa é uma tradição muito antiga e muito forte nos Estados Unidos, que as famílias já têm as suas posições bem marcadas, né? Ou democrata ou republicana, certo? Bom, então, formado esses partidos, não significa que não exista outros partidos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm partidos, por exemplo, o terceiro partido em tamanho, em número de filiados, de eleitores, é o Partido Libertário, que não é um partido anarquista, mas é um partido que propõe um neoliberalismo extremo. Esse partido tem o Partido Verde, tem o Partido da Constituição, tá? Então, tem o Partido da Independência. Então, tem vários partidos. Porém, com essa estrutura que a Constituição propõe para compor o governo federal, esses partidos não conseguem disputar com esses grandes partidos que se formaram muito antes e que são históricos, que é o Partido Democrata e Republicano, certo? Mas a gente não pode dizer que só existam dois partidos nos Estados Unidos. São dois partidos que têm condição de disputar a presidência, mas esses outros partidos são muito atuantes dentro dos estados onde eles são fortes. Para o norte-americano, eu não vou dizer que é mais importante, mas eles são muito mais ligados às políticas estaduais do que essa política federal que não os afeta diretamente, né? Tudo bem, eles têm uma cidadania, eles se sentem protegidos, mas a vida cotidiana das pessoas é gerida por leis estaduais e pelas autonomias das partes, né? Que é muito forte. Bom, então vamos lá, vou chegar na eleição. Então, o que acontece? Esses dois partidos, quando começa a questão da disputa das eleições, então vou citar um exemplo do Trump. Assim que ele foi eleito, 2 meses depois que ele assumiu a presidência, ele já se lançou como candidato à reeleição. Lá não tem uma lei que organiza, que põe data, que põe isso, que põe aquilo, não. Tá? Então ele já mandou um comunicado para o Partido Republicano que ele seria candidato à reeleição. Mas o partido, qualquer um dos dois, qualquer um deles, né, mesmo se quiserem disputar aí as eleições, por exemplo, a gente tem presidentes que não foram, Theodore Roosevelt não foi eleito nem por um partido nem por outro, certo? Mas é raro a eleição de um presidente que não seja nem democrata nem republicano, né? Então começa assim: as pessoas que querem ser candidatas a candidato, né? Tá? Então elas mandam para os seus partidos, republicano ou democrata. Tem umas diferenças na filiação, mas aí não daria para a gente entrar nesses detalhes todos. Eles já mandam, eles se inscrevem no partido como candidato a candidato. Os partidos vão recebendo as inscrições, não tem prazo, tá? E vai ser decidido lá numa convenção que vai acontecer entre julho e agosto. Agora é que os partidos vão decidir os candidatos, né? Da inscrição das pessoas que querem ser candidato até a decisão é que é um processo extremamente complexo. Então vai lá, os partidos recebem, esses candidatos têm que cumprir
algumas condições, tem que ter mais de 35 anos, tem que ser nascido nos Estados Unidos e tem que residir nos Estados Unidos há mais de 14 anos. Essas são as condições básicas. Uma vez inscrito no partido, para ser candidato a candidato, eles têm que comprovar uma renda, uma arrecadação. É o candidato que vai atrás do dinheiro. Não tem dinheiro público na eleição lá. Então eles têm que mostrar quanto de dinheiro eles têm para se candidatar a candidato e para possível campanha. Eles apresentam esses gastos, o que dá muita confusão, porque os Estados Unidos é muito rígido quanto a isso, tá? Então, cada um lá, se vocês entrarem na internet, qualquer site deles lá, você vai ver lá as declarações de quanto a pessoa conseguiu arrecadar. O que isso significa? Que ele é rico? Não. Significa que ele tem apoio de gente que pode financiar a campanha. Ou pessoas físicas, ou empresas, certo? Isso é bem importante. Então, começa por aí. Então, aí, no ano da eleição, a partir de fevereiro, tá? Começa o processo eleitoral oficial dos Estados Unidos. Então a gente diz que são as prévias. O que são prévias? É uma consulta à população dos Estados Unidos previamente para ver quem eles querem, dentre aqueles inscritos do partido, quem teria o apoio da sociedade para sair candidato. Olha que bacana isso. É a sociedade ajudando a escolher o candidato. Então, se a gente comparar com o Brasil, por exemplo, que a gente como eleitor chega lá no dia e aqueles candidatos são apresentados e a gente não participou disso, a gente às vezes fica sem saída, você não quer nenhum candidato daquele, certo? Então lá não. Então as prévias são os partidos que organizam as prévias, cada partido, e apresentam para as pessoas nas cidades e, óbvio, nos vários estados, quais são os possíveis candidatos que aquele partido tem para concorrer à presidência, certo? Então, cada partido organiza as suas prévias. O problema é que essas prévias, elas não são muito organizadas, no sentido, não tem lei para isso. Então, a prévia, ela pode ser chamada de primária, acho que já devem ter ouvido falar, ou de caucus. Deixa eu ver. O Gesso tá falando que é muito complicado. É bola complicado. Então, vamos nas prévias. Então, começou o ano eleitoral, tá? As prévias começam em fevereiro. Elas começam em fevereiro no Iowa, que é um estado bem lá no norte, tá? E daí todos os estados vão fazer prévias dizendo qual é daqueles candidatos do Partido Republicano ou do Democrata que eles querem ver candidato a presidente, tá? Então, o que a gente vai ter são prévias e caucus, tá? Não, desculpa. As prévias podem ser no formato de primárias ou de caucus. O que é isso? As primárias é uma votação, como se fosse uma votação municipal que os estados organizam, a direção estadual do Partido Republicano, do Partido Democrata, eles realizam com cédula que as pessoas dizem, vão lá e apresentam os vários candidatos, escreve lá, e as pessoas votam. Essa é o que a gente chama de primárias. Seria uma votação primária para escolher o candidato. Não significa que essas primárias vão ser obedecidas pelo partido, mas o partido tem uma noção daquele candidato que já está sendo rejeitado ou vai fazer um estudo do porquê. Então, esse resultado da eleição pode valer ou não, tá? Por isso que a gente se confunde. E o caucus é ainda mais complexo, vem de uma tradição de estados que têm muito contato com populações indígenas, tá? E vem de uma palavra indígena, caucus, que é o seguinte, são reuniões de moradores, como se fosse uma assembleia, imagina uma assembleia indígena lá, todo mundo reunido na praça, né?
e que as pessoas comentam, discutem, pega a vida da pessoa e futrica na vida da pessoa e discute, e aí criam grupos partidários desse ou daquele. Então, normalmente esse caucus, se for cidade pequena, ele pode ser feito na casa de algum, é sempre dos dois partidos, né? O Partido Democrático faz o seu e o Partido Republicano o seu caucus. Pode ser na casa de um líder partidário, pode ser um ginásio de esporte, pode ser na praça pública. É uma reunião de pessoas para discutir política, tá? E nessa discussão eles acabam percebendo quem seria a pessoa que, uma vez eleita presidente, representaria ou garantiria as autonomias ou representaria as necessidades sociais como um todo, né? E o resultado desse cálculo também pode ser levado em conta ou não. Mas isso, como é organizado pelos partidos, é pago pelos partidos, vejam bem, tá? O partido usa tanto as primárias, tem estado que é primária, tem estado que é cálculo. Ele usa essas duas reuniões, essa votação primária ou cálculos, para ter uma ideia da aceitação dos candidatos que ele tem para depois na convenção decidir, tá? Então, o que é confuso para a gente tem cálculos, o cálculos, por exemplo, são reuniões que normalmente agregam pessoas que já são do partido. Então, você é republicano, você não vai no cálculos dos democratas, certo? Mas tem primárias que pode sim. Se você não tiver nenhum partido, você pode ir nos dois. Ou você pode ser de um partido, mas ir no do outro, tá? E o caucus também aceita pessoas independentes que não têm partido. Então a gente vai vendo que é quase que impossível você dizer, me fala como que é o caucus. Eu te pergunto, em qual estado? Em qual cidade? Porque as cidades também têm autonomia para fazer isso. Então nós estamos nesse processo aí das primárias e dos cálculos que estão mostrando, discutindo quem eles gostariam de ver candidato do Partido Democrático e do Partido Republicano, certo? Bom, não sei se ficou claro, tudo mais. Então a gente tem aí até junho terminam essas prévias, tá? Que significa que elas já ocorreram. Aí, em julho, de julho a agosto, os partidos já fizeram o levantamento, já estudaram essa participação popular e eles então fazem as suas convenções, indicando então o candidato oficial do partido, tá? Nesse meio tempo, de fevereiro até junho, muitos candidatos registrados nos partidos, eles retiram a sua candidatura. E aí há uma negociação para verificar quem poderia apoiar quem seria mais forte, poderia aí surgir, por exemplo, uma aliança de indicação de vice, alguém desiste, vai ser vice, certo? Para aliar forças, mas não há regra, os partidos. Então, nas convenções, agora em agosto, nós vamos ter a convenção do Partido Democrata, que vai indicar. O Trump já saiu como candidato oficial do Partido Republicano à reeleição, né? Existiam outros que também registraram a sua intenção aí de sair candidato, mas o partido já tomou a decisão. Agora, nós estamos em agosto, possivelmente agora deve estar ocorrendo aí a convenção do Partido Democrata para indicar o candidato que possivelmente já está nas pesquisas e nos cálculos e nas primárias já teve apoio, né? Mas agora ele tem que ser indicado como candidato oficial. Aí o que acontece? No dia 3 de novembro, isso que eu acho a coisa mais interessante e difícil da gente compreender, tá?
No dia 3 de novembro ocorrem as eleições presidenciais norte-americanas. E o cidadão, ele vai para as urnas. E a gente fica perguntando, mas não é o colégio eleitoral que vai votar, né? Mas o cidadão também vota. E veja o que interessante, ó. O eleitor que quiser votar, ele tem que fazer a sua inscrição, ele tem que se inscrever, ele que se inscreve. O Estado não fica obrigando o sujeito a ter título, votar não. A pessoa que quiser votar, ele se inscreve como eleitor para aquela eleição, que vai ocorrer agora em 3 de novembro. Então vão às urnas. Outro problema, não há regra, não tem modelo de cédula, cada estado, cada lugar faz do jeito que quiser, certo? E isso às vezes dá muita confusão. Tem estado que eles têm que picotar, fazer um furinho, que às vezes o furinho não sai bem feito. Tem estado que escreve X. Eles usam várias formas para fazer essa eleição. Bom, no que os eleitores, o cidadão está votando? Porque essa é uma eleição direta, mas para quê? Né? É uma eleição para escolher um colégio eleitoral daquele estado, tá? Então funciona mais ou menos assim, vou sintetizar. O partido, o candidato, o partido que tiver mais voto nessa eleição de 3 de novembro, ela é bem decisiva para a eleição, praticamente já meio que se percebe quem vai ganhar a eleição nos Estados Unidos. É assim, o partido que teve mais votos, vocês veem a importância do partido aí? Porque nessa eleição, gente, já tem os candidatos, o candidato republicano, o candidato democrata, e as pessoas podem votar nele, mas pode votar no partido também, tá? Então, essa eleição, o partido que sair vencedor, ou o candidato, por exemplo, vamos supor que o Trump já é o candidato oficial do Partido Republicano. Se ele sair vencedor nesse estado, vamos supor que seja a Califórnia, tá? Significa que provavelmente o colégio eleitoral da Califórnia é quase que unânime republicano. Isso é uma coisa, mas depois vocês vão ver que complica, tá? Mas significa uma coisa mais importante ainda. Significa que se o Trump ou qualquer candidato, não vou usar nome agora, por exemplo, o candidato do Partido Republicano ganhou desse estado, significa que todos os votos do colegiado vão totalmente para ele, mesmo que alguém do colegiado vote contra. Por quê? Porque o colegiado em cada estado, como é que a gente sabe quantas pessoas vão ter no colegiado? Então é assim, ó, a Câmara dos Representantes, cada estado tem representantes de acordo com o seu número de eleitores. A Califórnia é o maior colégio eleitoral dos Estados Unidos, portanto é quem tem mais representantes na Câmara dos Representantes, tá? Senador é 2 para cada estado, mas representante equivale aqui ao nosso deputado federal. Bom, o número de delegados do colégio eleitoral da Califórnia é o número que a Califórnia tem na Câmara dos Representantes mais 2, certo? Então a Califórnia vai ter o maior colégio eleitoral, mas isso não importa muito. O que importa é se o sujeito vai ter a totalidade desses votos. Vamos supor que na Califórnia tenha um colégio eleitoral, mesmo que o Partido Republicano tenha ganho na eleição, vamos supor que no colégio eleitoral fique meio a meio, metade dos delegados do Partido Republicano, metade dos democratas. E não significa que o republicano vai votar no republicano e o democrata no democrata, porque o delegado do colégio eleitoral, ele é independente. Alguns só estão vinculados ao partido, mas a maioria não. Eles podem votar em quem eles quiserem. Então,
significa que não é porque o republicano ganhou a eleição popular, né? Ganhou ali, foi o mais votado pelo povo, não significa que o colégio eleitoral vai votar nele. Mas significa que se ele conseguir a maioria do colégio eleitoral, ele leva todos os votos da Califórnia. É a hora que a gente vai, se vocês observarem nessa eleição, a contagem dos votos, vocês vão ver isso. O sujeito fica torcendo. Por quê? Porque é importante que ele leve todos os votos, certo? Bom, então essa eleição de 3 de novembro serve para isso, tá? Para eleger o colégio eleitoral dos estados e para ver nos estados o que é que o povo está dizendo. Quero o republicano ou quero o democrata, tá? E aquele que ganhar leva todos os votos. Então vamos supor que dê um revertério, ou que aconteça alguma coisa, ou que o candidato que ganhou faça alguma coisa errada na campanha, ou as pessoas não gostam, os delegados podem votar no outro. E aí é o outro que vai levar todos os votos do colegiado. Aconteceu com a Hillary Clinton na última eleição. Ela teve maioria dos votos das pessoas, mas ela perdeu no colégio eleitoral. Aí a pessoa fala, nossa, mas teve mais voto e não ganhou, é injusto. Não, é um sistema muito interessante, muito coerente, né? Porque há as possibilidades, a pessoa tem que fazer uma campanha, se ela quer ser reeleita, ela tem que fazer um bom mandato, né? Tem que atender as demandas sociais. Bom, então vamos para frente. Então, escolhido o colégio eleitoral e já indicado quem vai ter a maioria dos votos nos estados, porque é aquele que ganhou, caso ele conquiste os votos do colégio eleitoral, né? Aí, o que vai acontecer? No dia 14 de dezembro, os colégios eleitorais de cada estado, reunidos na capital de cada estado, votam no presidente da República. Mas, muitas vezes, muito antes do 14 de dezembro, já se sabe, assim, só se a campanha for muito disputada, se houver algum problema durante a campanha política. Esse ano a gente tem pandemia, por exemplo, o governador da Califórnia já disse que vai fazer votação online, os partidos já estão acusando ele de manipular as eleições, porque pode ter fraude. Então já esse ano é uma eleição atípica, né? Porque teve pandemia e isso inclusive prejudica o governo Trump, né? Tem o problema do Trump com o início não reconhecimento da doença, teve o problema do racismo muito violento, então ele possivelmente vai ter problema na sua campanha. Então pode ocorrer que antes de 14 de dezembro a gente não saiba mesmo quem é o presidente, mas pelo tipo de colégio eleitoral que é eleito e pelo tipo de eleição que a gente tem no 3 de novembro, possivelmente antes de dezembro já se saiba qual é o candidato que está eleito, certo? É um sistema complexo, eu entendo como democrático e eu entendo mais. Os Estados Unidos é um país muito autêntico. Ele se constituiu como um tipo de república única no mundo. É a primeira república moderna. Eles inventaram o federalismo, né, que é o federalismo de você dar autonomia para as partes, certo? E eles criaram uma possibilidade onde o povo pode se governar, mas também existem os controles para que um grupo de pessoas não domine totalmente o poder, né? É um sistema bem montado, muito tradicional, as pessoas participam, as pessoas lá também não entendem como que é a eleição num estado ou no outro estado, né? As pessoas entendem o que é do seu estado, ou da sua região, ou da sua cidade. Mas as pessoas participam. Não existe a mínima possibilidade
de aparecer lá no fim do processo, por exemplo, lá no dia 14 de dezembro, um candidato que não foi escaneado pelas cidades, pelas pessoas, pelos eleitores, mesmo quem não vota, mesmo quem não tem partido. Eles são discutidos, as suas ideias, as suas propostas, quem ele é, o que ele fez, se ele tem condição financeira ou não de arcar com uma campanha política, se ele tem apoio ou não. Isso é democracia, tá? Porque é o que o Tocqueville, Alex Tocqueville, um autor francês, que visitou os Estados Unidos no século XIX, e ele ficou encantado, porque ele era francês, né? A França está passando por tantos processos autoritários, e ele ficou encantado. Ele falou, mas esse país é um amontoado de cidades, de comunidades que se autogovernam. Então, o que interessa nos Estados Unidos é a vida das cidades e dos estados. A União não tem esse poder que tem, por exemplo, com a gente, de determinar até qual vai ser o salário do prefeito, qual vai ser o salário do vereador, que todos os processos têm que ser os mesmos. Não existe isso. Então, há liberdade sim, há democracia sim, e não tem perigo de chegar lá no final, no dia da eleição presidencial, e o cidadão não conhecer quem são os candidatos, como acontece com a gente, né? Porque a gente tem uma campanha política onde os candidatos já estão postos, eles falam, obviamente, alguma coisa que eles querem dizer, né? Mas a gente não vai, o brasileiro não vai atrás de saber quem são. Aqui não tem jeito, é um ano inteiro de investigação, de conversa, de decisões acerca do candidato presidencial. Isso eu acho um processo muito interessante. Porém, a gente também tem que compreender que não adianta copiar um sistema do outro, né? O país que quer ser democrático, ele tem que criar o seu sistema de acordo com o conhecimento que ele tem das pessoas, das necessidades da sociedade, né? Esse sistema, o James Madison escreve num dos artigos, quando ele escreve sobre a eleição presidencial, nesse livro que eu falei para vocês, que se chama aqui, ó, O Federalista. Isso aqui é uma bíblia de política norte-americana, tá? Ele escreve assim, ele escreve como o país é muito grande. Imagina, quando ele escreve isso, eram 13 estados. E tem mais, né? Os Estados Unidos tem vários estados que são associados, não é? Guam, as Ilhas Madalenas, que chama as Ilhas Marianas, Porto Rico, né? Eles são governados pelos presidentes dos Estados Unidos, porque eles são estados associados aos Estados Unidos. Não faz parte da União, mas são associados, né? Então, a gente percebe que quando o James Madison diz esse sistema, porque foram eles que propuseram, esse sistema é um sistema que atende um país grande, um país que tem muita diversidade, que tem muita diferença entre as partes, inclusive nos interesses, é um bom sistema. Então, garante a liberdade, garante a oportunidade das pessoas discutirem, porque vamos supor que um partido pretenda lançar um candidato muito impopular ou muito ruim, ele não vai passar pelas prévias, né? Ele não vai ser aprovado, e se ele passar pelas primárias ou pelo caucus, ele vai ser barrado no colégio eleitoral. Então eu entendo bem interessante, é difícil. Agora, para entender particularmente como que os estados fazem, aí a gente tem que fazer um estudo, assim. Eu compreendo um pouco mais a Califórnia, que eu já estudei, eu gosto do estado de Nova York e tal, mas no geral o sistema apresenta bons resultados, porque a gente não vê norte-americano depois contestando por que esse sujeito foi candidato. Ah, eu fui enganado por um candidato. Isso não ocorre, e isso evita a insatisfação política, que é muito ruim, uma sociedade que se sente insatisfeita com a forma, com o processo em que se escolhe os representantes.
Tá aí então uma dica para a gente pensar a nossa eleição de 2020. Obrigado, viu, meus lindos? Um beijo.